Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos fazer o estudo do domínio de uma função a partir da lei de formação. Vamos lá? Bom, o que significa domínio? Domínio é escopo, alçada, campo de abrangência. Mas o que significa especificamente estudar o domínio de uma função real? Estudar o domínio de uma função é determinar os valores de x, ou os valores do domínio, tais que a imagem de f seja um número real. Qual a estratégia que a gente vai usar, então, para estudar o domínio? A gente vai identificar as exceções, ou seja, a gente vai olhar para a função, para a lei de formação, ou para a fórmula que define a função, e a gente vai identificar nela os valores de x que podem gerar um y que não é real. Bom, se a gente encontrar esses valores aí, a gente vai escrever o nosso conjunto domínio em função dessas exceções aí. Se não houverem exceções, o conjunto domínio é o próprio conjunto dos números reais. Ou seja, nesse caso, o domínio vai ser o próprio conjunto universo. Bom, vamos ver aqui alguns tipos de funções e estudar o seu domínio. A gente vai começar com uma função que é a função polinomial. A gente vai notar que na função polinomial não existem essas exceções. Vamos ver nos exemplos. Primeiro exemplo aqui, f de x igual a 2x menos 3. Então, o que a gente vai fazer? A estratégia é olhar para o x aqui e substituindo valores de modo que a gente tente ver se existe alguma exceção, ou seja, algum valor de x que vai resultar um número que não é um número real. Nesse caso, qualquer valor de x que eu coloque aqui, eu vou obter como resultado final um número real. Então não existe essa exceção, não existe restrição, o domínio é o conjunto R. O mesmo vai acontecer com o polinômio 2/3 de x ao cubo mais x, né? Se eu for colocar valores reais aqui em x, eu vou notar o seguinte, qualquer valor que eu coloque em x vai me dar como resultado um número real. No exemplo número 3, eu tenho um polinômio menos 5x à quarta mais 2x ao cubo menos x, mesma situação. Domínio é o conjunto R, porque ele não tem restrição. Não tem restrição para os valores de x. Qualquer x que eu coloque aqui nesse polinômio, o resultado vai ser um número real. O domínio de uma função polinomial é sempre o conjunto R. Então, se você encontrar um polinômio, né, uma função polinomial, ela vai ter como domínio conjunto dos números reais. Bom, então vamos ver aqui o segundo tipo, funções racionais. Função racional a gente está definindo aqui como uma função f de x igual a x sobre bx, onde ax e bx são polinômios. Para a gente investigar o domínio de uma função racional, nós precisamos encontrar os valores de x tais que o denominador seja diferente de zero. Tá? O numerador ele não tem restrições, porque sendo um polinômio no numerador ele não terá restrições. Porém, pelo fato de ser uma função racional, o denominador tem que ser diferente de zero, como todo denominador de uma fração. Então vamos lá. Primeiro exemplo, f de x igual a 2x ao quadrado mais 7 sobre x menos 4. E a gente vai estudar aqui o domínio, ou seja, o denominador x menos 4 tem que ser diferente de zero. Por que eu peguei só o denominador? Né? Porque o numerador aqui ele não tem restrições. Qualquer valor de x aqui no numerador, elevado ao quadrado, multiplicado por 2, somado com 7, vai me dar um número aqui no numerador que vai ser diferente, que pode ser até zero, né? Mas no denominador eu não posso ter a situação k sobre zero. Então, o denominador não pode ser zero. Então, nesse caso, a gente só vai estudar ali o denominador. X menos 4 é diferente de zero. X é diferente de 4. Pronto. X é diferente de 4. Qual é o problema se x for igual a 4? Se x for igual a 4, o que vai acontecer? Aqui, f de 4 vai dar no numerador
2 vezes 4 ao quadrado, mais 7, né? E o denominador vai ser 4 menos 4. Então, o que vai dar? O denominador vai ser 0. E o numerador aqui vai ser o quê? 16, 32 vai ser 39. 39 sobre 0. 39 sobre 0 não é um número real. Então, no denominador eu posso ter qualquer valor, menos o 0. Então, a gente pode escrever o conjunto domínio como domínio igual a conjunto dos reais menos o 4. Tá certo? Outra forma de a gente escrever o conjunto domínio. O conjunto domínio da função vai ser o conjunto dos x pertencentes a R, tal que x é diferente de 4. Tá certo? Vamos aqui para o nosso segundo exemplo de funções racionais. Aqui, eu já sei que o numerador aqui não tem restrição. Aqui eu tenho uma constante, né? Um polinômio de grau zero. Aqui no denominador, eu vou ter a restrição que é a seguinte. X ao quadrado menos 4x mais 3 tem que ser diferente de zero. Ora, para achar esses valores aí, eu tenho que achar as raízes da equação. Tá? Usando o Bhaskara aqui, eu tenho menos b, menos 4 dá 4, mais ou menos b ao quadrado, que vai dar 16 menos 4 vezes 1 vezes 3. 16 menos 12 dá 4, raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu já posso colocar aqui sobre 2a, que é 2. Quem são as raízes? Tem uma raiz que vai ser 3 e a outra raiz que vai ser 1. Então, gente, o conjunto domínio dessa função são todos os reais, com exceção de 1 e 3. Tá? Se eu pegar o 1 e o 3, o 1 ou o 3, e substituir aqui no denominador, isso aqui vai dar 0. Se x for igual a 1, o denominador vai dar 0, vai ficar 7 sobre 0. Se eu colocar x igual a 3, aqui também vai dar 0, fica 7 sobre 0. Posso escrever isso aqui também como domínio da função é igual a x pertence a R, x pertence a R, tal que x é diferente de 1 e x é diferente de 3. Pronto. Vamos para o terceiro tipo, que são funções com radicais de índice par. Função com uma raiz de índice par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, etc. A gente sabe que nesse tipo de raiz, né, eu tenho uma restrição, que é o quê? Só existe raiz com índice par, por exemplo, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, etc., se o número que está no radicando é um número não negativo, ou seja, pode ser positivo ou pode ser zero, né? Só não pode ser negativo. Então, a restrição para essa função aqui é o seguinte: o A tem que ser maior ou igual que zero. Então, o conjunto domínio é o conjunto dos x pertencentes a R, tal que A de x é maior ou igual que zero. A de x é maior ou igual que zero, que é a função que está aqui no radicando. Então, a função que está no radicando tem que ser maior ou igual a zero. Vamos ver um exemplo aqui, ó. X menos 4. Então, qual é a função que está no radicando? X menos 4. Tem que ser maior ou igual que zero. Ou seja, x tem que ser... O x tem que ser... Vou pegar isso aqui, né? Maior ou igual que 4. Acabou. Qual é o domínio? X pertence a R, tal que x é maior ou igual que 4. Tá certo? Vamos ver outro exemplo? Menos x é raiz quadrada de menos x. Então, aqui eu tenho que impor a seguinte restrição. Menos x tem que ser maior ou igual que zero. Que eu multiplico por menos 1, né? Porque eu tenho esse coeficiente negativo de x. Vai ficar x menor ou igual que zero, né? Faz o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Troca o sinal maior ou igual por menor ou igual. E o zero continua zero, né? 0 vezes menos 1 vai dar zero também. Ou seja, o conjunto domínio é o conjunto dos x pertencentes a R, tal que x é menor ou igual que zero. Quarto tipo, funções com radicais e índice ímpar. Esse aí é mais fácil, porque
a gente sabe que quando eu tenho raiz de índice ímpar, eu não tenho restrições quanto ao número que vai aparecer no radicando. Então, eu posso ter número positivo, negativo. Então, por exemplo, existe raiz cúbica de 8, existe raiz cúbica de menos 8, né? E assim por diante. Então, se não existe restrição, o domínio vai ser R se esse AX for um polinômio, tá? Se for uma função polinomial aqui, se for um polinômio, o domínio é R. Vamos ver no exemplo? Aqui. Raiz quinta, aqui o índice ímpar, de x menos 5. X menos 5 é um polinômio. O polinômio não tem restrição, então a raiz quinta de um polinômio também não vai ter restrição. O domínio é o conjunto R. Exemplo B. Raiz cúbica, aqui também é uma raiz de índice ímpar, de 1 menos x mais 4x ao quadrado. Eu tenho um polinômio aqui que não tem restrição, então a raiz cúbica desse polinômio também não vai ter restrição. Ou seja, qualquer valor que eu encontrar aqui nesse polinômio e eu extrair a raiz cúbica, o resultado é um número real. O mesmo acontece na letra A. Então, o domínio também é o conjunto dos números reais. Muito bem, agora vamos ver um caso que envolve todos os estudados anteriormente. Ou seja, a gente vai ter aqui polinômio, vai ter raiz de índice par, raiz de índice ímpar, a gente vai ter a estrutura aqui de função racional, né? Vai ter funções com denominadores, né? Com numerador e denominador. Como nesse primeiro caso aqui, eu tenho uma função, aqui eu tenho um polinômio, tenho raiz de índice par e tenho essa estrutura aqui. Ela não é uma função racional, na verdade, né? Mas ele tem numerador e denominador. Então, a gente já aproveita algum raciocínio que a gente viu anteriormente. Quanto ao numerador, a gente já viu que o numerador é um polinômio, não tem restrições aqui para o numerador. O numerador pode ser qualquer número, ou seja, qualquer valor que você coloque aqui em x, o numerador vai dar um número, e esse número ele é perfeitamente aceitável aqui no numerador, tá? Esse numerador pode ser 0, pode ser um número positivo, pode ser número negativo, qualquer valor para o numerador é aceitável aqui, tá? Então, qualquer valor de x que você coloque vai gerar um numerador que não vai dar problema aqui nessa função, né? Já o denominador não. No denominador eu tenho que olhar duas coisas, né? Eu tenho que olhar para esse denominador aqui, raiz de x menos 3. Isso tudo aqui tem que ser diferente de zero. E além disso, pelo fato do x menos 3 estar numa raiz de índice par, esse x menos 3 é o radicando, né? Tem que ser maior ou igual que zero. Então, nesse primeiro caso aqui, para que raiz quadrada de x menos 3 seja diferente de zero, basta que x menos 3 seja diferente de zero. Então, x diferente de 3. Se x é diferente de 3, essa raiz quadrada aqui de x menos 3 também vai ser diferente de zero. Aqui, x menos 3 maior ou igual que zero, x maior ou igual que 3. Então, aqui, esse x tem que satisfazer essas duas condições ao mesmo tempo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar aqui um apelo de intervalos aqui, né? Para visualizar essa situação. No primeiro eu tenho x diferente de 3, né? Tenho esse x diferente de 3 aqui. X diferente de 3. Eu tenho x maior ou igual que 3, que vai ter essa representação aqui. X maior ou igual que 3. Maior ou igual que 3. E para satisfazer, gente, essas duas condições ao mesmo tempo, eu tenho que ter uma interseção aqui. Qual é a interseção? A interseção vai ser aberto em 3, né? Aberto em mais infinito. Então, a minha interseção aqui é x maior do que 3. Eu tenho uma condição que satisfaz essas duas aqui ao mesmo tempo, né? Então, eu posso escrever que o domínio é x pertence a R, tá ok? X é maior do que 3. Vamos ver outro exemplo? Vamos ver aqui agora. Eu tenho outro exemplo aqui, ainda o numerador não tem restrições, né? Eu tenho um polinômio aqui do segundo grau. Vamos focar aqui no denominador.
aqui eu tenho uma raiz cúbica. A raiz cúbica em si, a gente viu que ela não tem restrição, ao contrário da raiz quadrada, né? A raiz cúbica não tem restrições. Porém, essa raiz cúbica está no denominador. Ou seja, eu tenho aqui a raiz cúbica de x menos 3, está no denominador. Isso aqui tem que ser diferente de zero. Para que isso seja diferente de zero, é necessário que x menos 3 seja diferente de zero, ou seja, x tem que ser diferente de 3. X é diferente de 3, tá? Então, basta que x seja diferente de 3. Ou seja, o domínio é x pertencente a R, tal que x é diferente de 3, tá? Então, eu posso ter qualquer real, exceto 3, né? A gente pode escrever isso aqui como domínio da função. São todos os reais, com exceção do número 3, tá? Então, se eu colocar o número 3 aqui, ó, o numerador vai dar o quê? Vai dar 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18. 18 mais 7 vai dar 25. Então, daria o f de 3, né? Daria o quê? 25 no numerador. E o denominador seria o quê? 3 menos 3, 0. Raiz cúbica de 0 é 0. Então, vai dar 25 sobre 0, que é um número que não é real. Por isso que eu não posso ter o 3 no meu domínio. Então, eu retiro esse número do meu domínio para evitar essa situação que a gente descreveu aqui embaixo. Certo? Muito bem. Então, vimos aí o exemplo B. Bom, então vamos ver aqui o exemplo C. Nesse exemplo aqui, a gente já olha logo o numerador aqui, ó, raiz quadrada de x menos 1. Tem restrição, porque a gente viu que na raiz quadrada o x menos 1 tem que ser maior ou igual que zero. E tem a restrição aqui do denominador, né? A gente vai estudar aqui, ele tem que ser diferente de zero, mas só isso, porque a raiz cúbica não teria restrição se tivesse no numerador, então aqui não tem restrição quanto a ser maior do que zero, restrição de ser positivo. Nesse caso aqui, ó, você vai ter a restrição do diferente de zero. Então, vamos ver isso aqui com detalhes? Então, eu vou chamar isso aqui, o numerador aqui de A. Eu vou estudar aqui esse numerador. Para estudar o domínio do numerador, né? Olhando só o numerador. Depois eu pego o denominador B. Olhando só o numerador aqui. Deixa eu ajeitar isso aqui, né? Muito bem. Joia. Olhando só o numerador, eu tenho raiz de x menos 1. Essa raiz de x menos 1 aqui, o meu x menos 1 tem que ser, olhando logo a restrição aqui, x menos 1 tem que ser maior ou igual que zero. E no denominador, qual é a restrição? A restrição é que toda essa raiz aqui, se toda essa raiz aqui tem que ser diferente de zero. Para que toda essa raiz seja diferente de zero, a gente já viu no exemplo anterior, então eu já posso dizer aqui o seguinte, ó, sempre quando tem esse caso, eu posso botar aqui x menos 3 diferente de zero. Porque se x menos 3 for diferente de zero, a raiz cúbica dele também vai ser diferente de zero. Tá? Então eu tenho essas restrições aqui. Aqui eu tenho x maior ou igual que 1 para o numerador. E para o denominador, a restrição é x diferente de 3. É a única restrição aqui para o denominador. Certo? Bom, então vamos ver o x que satisfaz essas duas condições ao mesmo tempo. Eu vou usar aqui também intervalos aqui representados no gráfico. Então eu vou pegar o A e vou representar aqui, ó, maior ou igual que 1. Certo? Maior ou igual que 1. E aqui o x diferente de 3. Vou representar aqui nessa segunda linha. Certo? Então aqui eu tenho x maior ou igual que 1. E aqui eu tenho x diferente de 3. A interseção vai ser o quê? A interseção vai ser aqui fechado em 1, né? Tem que pegar a interseção porque no domínio tem que satisfazer as duas condições ao mesmo tempo. Aqui vai ser aberto em 3. Então aqui eu vou ter o domínio aqui, intervalo fechado em 1, a mais infinito, menos
3. Que também pode ser escrito como conjunto dos x pertencentes a R, tá o quê? X é maior ou igual que 1 e x é diferente de 3, tá certo? Então, nesse caso aí, esse é o conjunto domínio. Letra D. Agora, olhando para o numerador, né? O numerador também tem restrição, porque tem raiz quadrada. E o denominador tem restrição também, tem duas restrições. Pelo fato de ser denominador e pelo fato de ter raiz de índice par. Então, olhando para o numerador aqui, eu tenho o quê? X menos 1 tem que ser maior ou igual que 0. Né? Raiz de índice par. Denominador também tem raiz de índice par, tanto no numerador como no denominador. E a restrição vai ser o seguinte, ó, nesse denominador, o menos x mais 11, que está dentro da raiz de índice par, tem que ser maior ou igual que 0, mas no denominador não pode ser 0, né? Como B é denominador, eu apago esse igual aqui, ó. Fico só com maior do que 0. Beleza. Numerador, x maior ou igual que 1. E o denominador, eu vou ter menos x maior do que menos 11. Multiplica por menos 1. E eu vou ter o que aqui? X menor do que 11. Colocando tudo isso aqui, representando na reta. Primeiro aqui, maior ou igual que 1. Maior ou igual que 1. E o denominador, x menor do que 11. Na hora que eu fizer a interseção, eu vou ter o quê? Intervalo fechado em 1 e aberto em 11. Esse aqui é o domínio da função, né? Então aqui eu tenho o numerador x maior ou igual que 11, denominador, ou x maior ou igual que 1, né, no numerador, o denominador x menor do que 11, e aqui na interseção, eu vou ter intervalo fechado em 1, aberto em 11. Esse aqui, essa última linha que vai ser o domínio da função. Então, o domínio da função é intervalo fechado em 1 e aberto em 11. Tá certo, gente? Muito bem. Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima aula.